E aí pessoal, beleza? Mais uma aula de a gente vai estar falando sobre a reforma psiquiátrica e sobre o histórico, né? Eu passei para vocês um material já, você já tem um documentário para estar assistindo, de onde partiu o documentário. E vamos lá então, vamos conversar um pouquinho sobre saúde mental. Bom, dá pra gente começar, né, falando o século XVIII, né, o começo do século XVIII aí, quando Philippe Pinel, né, que foi o primeiro, vamos dizer que estudioso do assunto, né, a primeira pessoa a tratar de uma forma, criar um método, criar uma forma de organizar, criar uma maneira de descrever, né, as alterações, muito ganho com relação a todas as patologias, né? O que a gente sabe hoje sobre a maioria das patologias é justamente por conta desse período, né? Quando começou a fazer um estudo, quando começou a fazer uma organização com relação aos pacientes da época, que nem eram tratados como pacientes, na verdade, né? Eles eram as pessoas com algum tipo de alteração de comportamento, e para isso valia qualquer coisa, tá? Um sujeito que bebesse demais, isso já era um motivo para de repente deixar preso, um motivo para fazer, né, alterações como pessoa não ser bem vista na sociedade na época, qualquer coisa que justificasse, assim, qualquer coisa que incomodasse, né, era suficiente para trancar nas prisões, né, com essa definição e tal, e aí a pessoa ficava por lá, não havia um tratamento, né, a pessoa ficava presa até morrer, né, e morria assim de fome, né? Tinha lá, dava comida, mas era uma péssima qualidade de comida, era uma coisa que vocês, né, vão ver no documentário, a maneira. Então, assim, uma comparação simples que fica, né, deixa tudo bem claro, era muito pior que qualquer tipo de prisão dos dias atuais, né? Então, é algo que durante muito tempo e assim demorou para poder, né, para poder chegar a um consenso de como parar esse tipo de coisa, né? Então assim o Pinel, né, ele procurou uma demonstração de que a relação de tratamento, né, a relação de havia uma doença, né, e que essa doença ela poderia ser amenizada com o uso de medicamento, com o uso de tinha psicanálise na época, tem que lembrar que a psicanálise ela foi desenvolvida pelo Freud em 1920 só, então a gente tem uns 200 anos pelo menos de diferença entre o Pinel e o Freud, então assim são momentos muito, mas muito distintos, né? Então de repente a pessoa tinha uma crise convulsiva, a pessoa tinha epilepsia, ela era trancada como louca de tratamento, né? Os primeiros tratados eles vão aparecer nesse período, os primeiros estudos nessa época dominava muito do que se tinha eram os tratados escritos ainda por Euclides, Aristóteles, né, que remontam da Grécia Antiga. Então você tinha, por exemplo, como eu comentei em sala de aula, a gente tem a questão do humor, né, o bom humor, o mau humor, né, que se acreditava que eram os líquidos no corpo que estavam mal distribuídos. Tem que considerar também que era uma época que se achava, né, que se usava nesse período era a lavagem, né, um exemplo que é bem recorrente, assim, você encontra em vários da época,
você tinha lavagem intestinal por quê? Porque se acreditava que a pessoa, quando ela ficava muito tempo sem evacuar, as fezes que estavam no intestino, elas caíam na que era corrente sanguínea, né? A corrente sanguínea ela foi descoberta no final do coisa de final de 1800. Foi provado que o sangue circulava em torno de 1880. É tudo muito recente, se você for ver, né? Se acreditava que ia para o sangue e o sangue conduzia, né? Tipo, o líquido, né? Que a pessoa tinha por dentro conduzia. E aí a pessoa enlouquecia, né? As fezes que estavam no intestino, elas iam para a cabeça e dessa forma a pessoa enlouquecia. É por isso que até hoje a gente usa o termo enfesado, que é para dizer que a pessoa está irritada, está brava ou ela está louca. É enfesado, né? Que está cheio de fezes, mas na cabeça, né? Isso é uma coisa que surgiu na época, né? A palavra a gente ainda continua usando, mas o recurso que se tinha, né, era isso daí, né? Tá, era uma coisa que bastante. É, então, assim, a psiquiatria no Brasil ajuda aí, né? Como que são. Tá, eu vou editar as internações voltadas para a. O que é a normalização? Normalização é o seguinte: você tem a reabilitação, que é o que? Você tem a sua forma de viver, o seu ritmo de viver, o seu ritmo de conduzir tua vida, coisas, né? Você tem o seu, né? Vamos colocar assim, normalização seria algo como você tem um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas considera que o que deve ser saudável é um tipo de comportamento, é um comportamento X, né? E se a pessoa não tem esse comportamento X, ela tem que ficar internada, ela tem que manter, né? Então assim, você tem um comportamento, você tem uma proposta de tratamento normalizador, né? Então o sujeito tinha de repente algum tipo de transtorno, ele tinha algum tipo de alteração e nesse internada até a pessoa, vamos dizer, como se dizia, né, andar na linha. É a diferença da normalização e da reabilitação. A reabilitação ela faz o quê? Reabilitação, a pessoa, por exemplo, o mais comum, álcool e drogas, a pessoa ela deixa de fazer uso, ela vai tocar a vida dela num ritmo, ela vai ter um determinado emprego e fazer as coisas do jeito dela, o tratamento permitir. Tá? Isso é uma proposta de reabilitação, ou seja, você permite que a pessoa ela tenha uma vida e ela construa uma vida de uma forma que obedeça ao ritmo dela. É muito mais complexo que a normalização. A normalização é como você, né? E beleza, agora você só sai daí quando ficar igual a gente, né? Quando ficar igual os normais da sociedade, né? Era isso, foi isso no Brasil até o século XX, né? Os estabelecimentos das colônias agrícolas, né? Isso daí não só na psiquiatria, a gente vai ver isso também nos casos de hanseníase. As eles tinham uma função tanto de você abrigar, né, um abrigo, tá, do jeito que a gente tá olhando, com esse enfoque que a gente está tendo, tá, pessoal? Você aglomerava, tá, as pessoas num lugar só e de quebra ainda tirava das vistas da sociedade. Então, assim, um problema ele deixa de estar na tua frente, ele deixa de incomodar. Então, dá pra gente pensar um pouco melhor nisso, que quando você tem um determinado problema, você tem uma determinada social, né, que está desamparado ou que seja desamparado, ou que
não tenha conseguido encontrar o espaço dele na sociedade, esse grupo vai gerar aquele desconforto em algumas pessoas, né? Infelizmente acontece esse desconforto. Tempo, né? A proposta, você tirar da cidade, então você levava para o lugar mais longe que tivesse, né? Então a cidade tinha lá um terreno, uma fazenda, e o pessoal trabalhava, morava lá, saía da vista da sociedade, né? Era a forma de solucionar, né? O varrer para baixo é totalmente aplicável, né? Nessas circunstâncias, né? Então você tem esse tipo de comportamento, né? Que foi o comportamento, e assim, se não toma cuidado, a sociedade acaba repetindo inúmeras vezes, exemplos não faltam na história, tá? Então assim, os modelos, né, que nós temos de hospital psiquiátrico, eles começaram a ser assim mais duramente criticados, tá? A partir de 70, quando você tem um ganho de força, um ganho de peso no mundo todo pelo movimento antimanicomial, tá? Esse tipo de movimento, esse tipo de estudo, tá? Ele chega no Brasil no começo da década de 80 com grande peso, final de 70, ali 79, começo de 80. Em 87 já tinha uma estrutura tão que eram trabalhadores da área da saúde mental, trabalhadores da área da psiquiatria, tá? Que se articulam tentando modificar o modelo da época, porque não é o próprio financiamento, né? Como que isso era financiado, como que isso era poderia funcionar, né? De que maneira que, por exemplo, os hospitais não recebiam do governo federal, você não tinha, por exemplo, o suporte de psicólogo, você não tinha terapeuta ocupacional. Isso que a gente vê hoje, né, que a gente daqui a pouco vai conversar, isso que a gente vê hoje, é uma coisa totalmente diferente. Você não tinha uma equipe de saúde estruturada, né? Você tinha alguns hospitais e, como vocês podem conferir no documentário até, você não tinha uma equipe de enfermagem, você tinha alguém que trabalhava lá. Era alguém que trabalhava lá, tinha sido treinado da enfermagem, né? E que fazia lá os registros, né? Você não tinha fiscalização de consciência ativa, você não tinha uma fiscalização de Ministério Público nesse sentido. Das instituições, né? Você não tinha, não quisesse contratar, não era algo articulado para funcionar nesse sentido. Era realmente um depósito de pessoas, né? As pessoas ficavam num lugar, né? E como foi por muito tempo longe das vistas, né, de sociedade, tá? Bom, hoje a gente tem, né, assim, nos moldes atuais, dando uma resumida. Hoje a gente vai ter os modelos de CAPS, que estão aí no slide para vocês darem uma olhada. Essencialmente, eu não vou, né, vou fazer esse slide fica bastante cansativo se eu fizer isso, porque são características, né? Mas assim, essencialmente o que acontece? O CAPS ele vai atingir uma determinada área populacional, então dependendo das características dessa população, né, o quanto que tem na cidade ou na região, o que conta como região? De repente um município junto com um outro, tá? Então cria uma micro-região, certo? Vai criar, por exemplo, aqui Itapeva, vamos dizer que para vir um CAPS de 150 mil habitantes, então faz um consórcio com Buri, sabe, com as cidades Ribeirão Branco, tá? Faz um acordo entre as cidades e só fazer o CAPS, tá? O CAPS aqui de Itapeva, ele não funciona 24 horas, ele não funciona período noturno. O CAPS aqui é o CAPS 2, certo? Ele funciona de que forma? Ele atende os pacientes, tá, que são dependentes de substâncias químicas, né, substâncias psicoativas, vai atender os pacientes
características de alteração psiquiátrica, né? E atende junto à área da pediatria e à área da adolescência, certo? Você tem um CAPS específico de pediatria, mas não com esse em operação aqui, tá? Mas existe um CAPS voltado exclusivamente para adolescentes e crianças. Tem também, né, assim como tem também um CAPS específico para abuso de substâncias químicas, ok? Mas assim, esses a gente, tá? Então assim, o CAPS ele vai funcionar de que maneira? Ele funciona como se fosse uma casa para os pacientes mais comprometidos, como se fosse uma casa. Então você tem o café da manhã, você vai ter o almoço, café da tarde e a pessoa vai dormir na casa, como se fosse o que era conhecido no final da década de 90 como hospital dia, tá? Que a pessoa fica durante o dia na instituição e à noite vai para casa, né? À noite vai aonde ela recebe os cuidados, certo? No atendimento você tem toda a estrutura de terapeuta ocupacional, psiquiatra, certo? Então ali você tem um acompanhamento com relação às medicações, você tem o acompanhamento com as especialidades, articular as urgências com mais facilidade quando você tem o CAPS, quando é necessário, né? Quando algum tipo de contenção, mas atualmente você tem uma redução grande, né, nesse sentido, né, de contenção, tanto contenção química, né, que vai lá e faz uma série de medicamentos para a pessoa apagar, física, né, que seria amarrar para se conter um paciente, né, para se amarrar um paciente assim, né, da forma como tem que estar muito bem documentado, tem que estar muito bem registrado, não pode ser só um profissional por conta própria ir lá e amarrar o paciente, tem que estar bem fundamentado, bem descrito, né? E sob supervisão, o paciente também não pode ficar contido e simplesmente de repente a equipe tem que ficar sob observação. É um paciente considerado paciente de urgência, né? E lembrando que o paciente contido ele pode fazer algum trauma, ele pode fazer alguma lesão mais séria, inclusive vir a óbito, se eventualmente, né, conduz para uma sério, né? Relatos tem dos mais inúmeros relatos, né? A gente dá para conversar bastante sobre isso no mas assim, o que agora fechando o ponto aqui, o que eu gostaria que vocês fizessem um comparativo entre o que vocês viram no documentário. Quem puder ler o livro, leia, porque vale a pena. Leia, vai valer cada minuto ali que vocês investirem entre esse modelo e o que nós temos hoje, né? Qual que é a atualidade dentro dessa perspectiva que passei para vocês, certo? Tem mais algum material para a gente, certo? Material de atividade é esse que foi disponibilizado para vocês aí, tá joia? Logo mais do grupo de saúde mental nas orientações que a Fabiana passou. E aí vamos dando sequência, tá joia? Até mais, pessoal. Falou aí. Vou nessa.